galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conhecer a história da Dolores, que foi acusada por assassinar a sua patroa, mas chegando lá na delegacia ela fala que não foi nada disso, mas que na verdade ela realmente matou o marido dela. E a gente vai acompanhar a história e descobrir que talvez se você fosse ela, você não teria agido tão diferente assim. E essa história eu li no livro. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre receber notificações quando tiver vídeos novos aqui no Nino Livro. O livro que a gente vai conversar aqui hoje é Eclipse Total, lançado originalmente em 1992, com o título original de Dolores Claiborne. Nessa história a gente vai acompanhar a história da Dolores. Tudo começa, então, ela mora numa cidadezinha ali que é uma ilha no Maine, uma ilha menorzinha assim, fica um pouco longe do continente. E a gente já começa com ela dando depoimento, porque ela está sendo acusada de matar a patroa dela. Isso tudo vai acabar, né, se desenvolvendo ao longo de todo o livro, mas ela chegando ali na delegacia, ela já diz assim, já manda na lata, eu não matei ela não, mas eu vou confessar, porque isso já tá aqui guardado há muito tempo, eu sim matei o meu marido. Então joga tudo aí e a gente vai então acompanhar, basicamente ela narrando a história dela, do momento basicamente que ela conhece o marido, casa, até o que levou aos fatos do momento em si. É muito interessante a narrativa desse livro porque a gente tem só o ponto de vista da Dolores, é realmente como se você estivesse lendo o depoimento dela, né, a gravação do depoimento dela para a polícia, porque você não tem nem acesso às falas, então ela fala, começa a narrar a história dela, fala o quê? Daí, tipo, por outra linha ela fala, não, meu filho, não, 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 como se ela estivesse respondendo a pergunta que o policial fez para ela, ou as pessoas que estão ali com ela, mas a gente não tem acesso ao que eles falaram, somente ao depoimento dela, então é um livro bem legal, e ainda traz ali como que eu posso dizer, a linguagem dela assim é de uma pessoa mais simples, ela fala então muito abreviado, com várias gírias ali do local mesmo, e isso torna, aí traz um charme bem interessante. Foi o primeiro livro que eu li em inglês do King de cabo a rabo, talvez foi uma decisão bem estranha de se fazer, já que tinha essa peculiaridade, mas funcionou super bem. E, enfim, vamos falar então aí o que eu achei desse livro. Antes da gente ir para as considerações em si, eu queria falar algumas coisas aqui sobre o livro em específico, e curiosidades sobre a história também. A primeira delas é que quando eu escrevi essa resenha, lá logo que eu li, porque esse é o livro do mês de janeiro, que eu só tô entregando a resenha agora, mas lá no mês de janeiro eu tinha comentado como é injusto que esse livro seja um livro tão bom, tão interessante e que não tinha edição disponível no Brasil há muito tempo. Só que houve um plot twist nesse meio tempo, porque a Suma aí anunciou, né, que vai sair uma edição de Dolores Claiborne, que acho que eles vão manter o título de Eclipse Total, não tenho certeza, mas enfim, ainda tá em fase, ainda não saiu bem todos os detalhes e nem, claro, para venda, eu acho, não chequei. Mas eu achei bem interessante porque eu tava toda, já ia aqui fazer rodar a baiana, que realmente não tinha uma edição bacana para um livro tão bom, mas finalmente vamos ter e mais pessoas vão então conhecer essa história. Se eu não me engano, talvez possa estar enganada, que vai sair na biblioteca Stephen King, não tenho certeza. Então se sair já é todo mundo vai querer comprar porque é muito lindo as capas e as edições. E essa história vai ser mais conhecida, o que é super legal. Outra coisa interessante sobre essa história é que ela vai ter uma conexão com o Jogo Perigoso e vai ser uma conexão trazendo um toque sobrenatural, o que é bem legal porque ele vai dizer basicamente, isso está na introdução do livro mesmo, numa edição em português, que as duas estavam em pontos opostos do Maine, no momento fatídico dessa história e no momento fatídico da história do Jogo Perigoso, que é uma parte que marca muito o livro, principalmente a infância da Jessie, para quem já leu, e nesse ponto aqui que vai trazer toda a solução do que aconteceu, então, com a Dolores. E acho bem legal, assim, trazer essa conexão. Não é uma coisa que impacte na história, porque realmente é quase que ali, né, pros fãs mesmo, digamos assim, nada muito interessante, mas traz o toque sobrenatural do King, que é a sua marca característica, e faz uma ligaçãozinha entre as histórias que a gente gosta bastante. Então, fica aqui. Se você tiver interesse, né, de ler Jogo Perigoso, vale a pena pôr Jogo Perigoso, mas ainda tem esse saborzinho a mais por causa da conexão das histórias. Esse era um livro que eu estava bastante empolgada para ler, porque sempre fico um pouco assim, me desperta a curiosidade de livros que não, no caso, quando eu li, não tinha edição aqui no Brasil. Eu acho bem
É interessante saber por quê. Às vezes é umas bombas, como foi o caso da minha relação, pelo menos com Os Estranhos, que também é um livro que não tem edição no Brasil e acho horroroso. Mas, em compensação, Depois da Meia-Noite, que é um livro de novelas, a experiência foi super legal e, tipo, gostei muito das novelas e é uma pena, realmente. Ainda não tem edição aqui no Brasil, mas eu acho que provavelmente pelos próximos anos aí a Suma já vai resolver esse problema. Mas eu lembro de ter visto lá a resenha, se eu não me engano, da Silmara Lacerra, que ela tem canal aqui no livro, aqui no YouTube também, e ela falou sobre essa história e elogiou muito, foi um 5 estrelas, se eu não me engano. E, enfim, fiquei super curiosa pra ver e realmente não sabia absolutamente nada dessa história, então foi uma experiência aliado ao fato de eu ter lido em inglês, foi bem legal. Isso também é aliado ao fato, claro, de ser um livro que tem 300 páginas, então o caso dos Estranhos já foi um caso bem peculiar, porque era um livro de 700 páginas, já não tem publicação, o pessoal já não fala muito bem, e daí 700 páginas quebra, né? Mas esse aqui não, né? É um livro que na sua edição, quando foi lançado, tinha umas 300 páginas, então uma leitura bem rapidinha de fazer. E outra coisa que favorece bastante, que eu vou falar também em um outro vídeo aqui, porque eu ainda não assisti, tô devendo, é que tem uma adaptação com a Cat Bates no papel, então eu gosto muito dela, ela manda muito bem, já fez uma outra adaptação do King que também mandou muito bem, que é Misery, então estava bastante empolgada por causa desse aspecto. Mas falando do livro em si, eu achei muito genial, como eu falei ali um pouquinho na introdução, sobre a forma que o livro é contado, como é narrado em primeira pessoa, realmente a gente tendo acesso só a tudo que a Dolores está falando, tudo que ela pensa sobre o que aconteceu, a gente não sabe nem comentários, não vê nem comentários dos outros, o que também traz essa dubiedade, que é histórias narradas em primeira pessoa, porque você tem que ou confia 100% no protagonista ou não. Então, é isso, você tem que acreditar nele ou não, ou enfim, né, ler não acreditando 100%. E eu acho que traz um charme muito legal pra história. Isso aliado à linguagem dela, com muitas abreviações, com uma linguagem meio assim, como que a gente diria, talvez aqui no Brasil, meio caipira, meio pejorativo, eu não gosto dessa palavra. Mas sim, mais simples, com abreviações, com palavras que grudam uma na outra. Eu achei isso muito interessante e fiquei feliz porque talvez meu inglês não seja tão ruim assim, porque eu consegui ler esse livro e entender tudo que ela queria dizer. Você pega pela tabela ali, né, as coisas. E eu achei que realmente foi um jeito diferente, um livro que ele nunca tinha usado esse recurso, na verdade, em outros livros, não pelo menos dessa forma em específico. Eu gostei muito desse livro, eu achei a história da Dolores como um todo muito incrível. Acaba sendo uma história simples, a vida que a Dolores leva é muito simples. Aonde ela chega na vida dela, casada com um marido que... um casamento que não é muito legal, porque aqui a gente vai ter o caso do marido que, né, tem ali problema com álcool e tudo mais. Os filhos, tudo que ela virou ali, é muito interessante fazer esse paralelo de que, até ela contando a história dela, né, e é o retrato da vida de muitas mulheres, principalmente do interior, enfim, que não tem tanto acesso, assim, né, estudo, enfim, classes sociais também, né. A vida dela basicamente estava traçada, né, ela ia arranjar um namorado, ela ia casar e viver aquela vida. Talvez desse certo, talvez não desse certo. Na maioria das vezes a gente vê, infelizmente, não dá tão certo assim, né? E, enfim, né, por diversas frustrações que acabam trazendo. Mas a Dolores leva aquela vida, né, que, nossa, lazarentinha, assim, né, de trabalhar, de ter que se virar. E achei sensacional, porque o King constrói aqui uma mulher super forte, super dentro de todas as limitações que a vida impõe pra ela, de tudo que ela não pode ser, ela decide tudo que ela pode decidir da vida dela e ela é aquela mulher forte que é muito legal, sabe? Eu acho muito interessante como ele construiu ela e não tem como você não se identificar e você já ficar meio apaixonada por aquela pessoa super ímpar, assim, que ela é mesmo. Então, já assim, logo de cara você não tem como não gostar. A primeira parte do livro pra mim foi um pouquinho mais difícil de fazer a leitura, porque se tornou um pouco desinteressante pra mim, porque vai narrar ali a primeira parte, que é como ela conheceu, como ela começou a trabalhar para a patroa, que é, no caso, o motivo porque ela foi presa, né, pela suspeita de homicídio. Mas essa parte ela é um pouco chata, até porque você quer saber, chegar na parte que é o bafafá que ela contou, que é a história do marido. Aí, realmente, quando troca dessa parte da patroa pro marido, fica 1000 vezes melhor, fica muito mais interessante. E daí, nossa, pelo menos pra mim foi tipo, não para de ler, não para de ler, porque você quer muito saber. E ela te envolve na história, ela te conta, e ela vai dando pistas conforme a narrativa do que vai acontecer
pra acontecer o que aconteceu. Muitos enigmas, mas entendeu, né? Pra culminar no momento que ela disse eu matei meu marido, o que levou até aquilo ali? Ela vai dando pistas e quando você vai entendendo o que vai acontecendo, meu Deus do céu, realmente, mas tipo, você não para de ler porque você quer realmente descobrir o que foi mesmo que aconteceu e como aconteceu. Preciso deixar aqui meu alerta de gatilho por violência doméstica. Nesse caso aqui não tem cenas extremamente explícitas, mas tem, digamos assim, e vale a pena deixar o gatilho porque acontece, né? Se acontece é bom avisar. Mas, enfim, meio errado, me embrulhou o estômago, assim, não foi uma coisa tão grave, digamos assim, é meio difícil falar isso, né, não é grave, mas não foi algo tão explícito, tão chocante, tão violento, mas, nossa, embrulha o estômago e, terrível. E isso me fez refletir muito esse livro como um todo, sobre como muitas vezes, como eu falei, o destino da Dolores já estava traçado basicamente desde o começo da vida dela, mas quantas mulheres, pela classe social, pela cor, pelo lugar onde nasceu, enfim, pela família, pais, principalmente, né, no começo da vida, pais violentos, pais machistas, que é aquilo que ela vai ser e pronto, é muito triste, sabe, ver, parece que quantas meninas vão, né, ao redor do mundo realmente não tem poder de escolha aí. A Dolores traz muito isso, a vida dela traz muito isso de não tinha muito o que fazer, tipo, ela faz o que pode, mas basicamente é aquilo. E mesmo dentro dessas limitações ali, como eu disse, ela é uma mulher vivendo numa ilha super pequena, numa época terrível, mãe, né, casado lá com o marido meio duvidoso, e ela acaba ainda arrumando esse emprego que ela é como se fosse empregada doméstica, né, daquela senhora que no fim da história ela vai ser acusada por homicídio, e ela ainda toma as rédeas, ela tenta fazer as coisas, principalmente em relação aos filhos, de tentar realmente dar pra eles um futuro diferente do dela, principalmente pra filha mais velha. Então, é muito interessante como acontece e as coisas que ela vai plantando ao longo do caminho, as grandes revelações, assim, se não são bem surpreendentes, porque talvez as pessoas mais assim, né, que pegam as coisas no ar vão meio que, talvez, saber o que vai acontecer, mas elas são muito chocantes, então eu fiquei tipo assim, muito errado o que acontece e, ai, meu Deus do céu, o marido dela, pelo amor de Deus. Então, se prepara aí, né, porque vai ser, tipo, gosto muito da Dolores, mas, o marido dela, então, você se diverte sofrendo, que é o clássico King, né. Eu gostei bastante do final, acho que ele fecha a história de uma forma muito interessante e realmente o pós-resolução de tudo que tá acontecendo naquele momento, digamos, no futuro, eu acho que o King traz muito de, assim, se inspirou muito nessa história porque ele vai trazer, assim, nem sempre a vida é o felizes para sempre, sabe? Nem sempre tudo se encaixa do jeito que a gente quer, às vezes tem desencontros, às vezes famílias se separam, às vezes relações são cortadas, então eu gosto muito desses finais realistas, assim, de repente resolve tudo que precisa resolver ali no momento e no futuro eles estão todos felizes e abraçados. E nem é assim, às vezes relações elas sofrem problemas por nem sempre relacionados às duas pessoas, mas o entorno. Enfim, quando vocês lerem, vocês vão saber. Eu gostei muito desse aspecto. Na época que eu terminei de ler, eu falei, foi um 4.5. Mas com certeza hoje em dia é um 5 estrelas. Eclipse Total é muito bom. Gosto muito. É assim um dos livros mais, parece, intimistas que o King já escreveu em relação a personagens. E que, nossa, maravilhoso. Recomendo muito. Em 1995, esse livro ganhou uma adaptação, como eu disse, com a maravilhosa Cat Bates no papel da Dolores, mas também traz a Jennifer Jason Leigh como a filha dela, então estou muito ansiosa para assistir, mas cada vez que eu pego pra assistir, não vem tanto à vontade. E eu acabei de checar, hoje em dia, né, nesse momento, esse filme está disponível na HBO Max, então se você tiver interesse em ler o livro aí, tá quase saindo a edição da Suma, e depois querer assistir a adaptação, tem disponível na HBO. Então fica aí minha dica. E lembrando, vou trazer um vídeo específico só pra falar da adaptação, quando eu conseguir assistir. Beleza? Então, galera, por era isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas impressões. Deixem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês gostaram, o que vocês acham, concordam ou discordam. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.